senhoras deputadas, senhores deputados, aos trabalhadores aqui da casa que nos veem e ouvem. Primeiro, eu queria agradecer as felicitações, o carinho demonstrado aqui pelos parlamentares e pelos trabalhadores aqui da casa, que obviamente eu retribuo também com muito afeto. Este é o primeiro ano em que se finda o primeiro mandato que nosso partido e a Frente de Esquerda tem aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Eu queria, portanto, nessa nossa última sessão, me dedicar a fazer uma prestação de contas, porque entendo que esta é nossa obrigação também, em um pequeno balanço desse nosso primeiro ano, do nosso primeiro mandato. E não quero aqui utilizar, obviamente, um plural majestático, que é obviamente arrogante, mas nosso porque aqui represento uma frente de esquerda que, pela primeira vez, teve condições de ter uma cadeira no Parlamento Estadual, formada pelo PSOL, meu partido, o PSTU e o PCB. Nosso, porque, obviamente, para além dos partidos, a conquista desse nosso mandato é fruto de mãos generosas e dedicadas, militantes, que num momento terrível da política brasileira, em que ela se vê envolta e capturada cada vez mais pelos interesses privados, pelos interesses menores, partidos pequenos, ideológicos, de matriz de esquerda socialista, que não recebem, não têm ligação com o grande empresariado, com o financiamento empresarial, conseguem vencer obstáculos e ter uma única cadeira. Nós sabemos, e eu sei aqui, que sou minoria absoluta. Isso, obviamente, não nos apequena do ponto de vista das nossas convicções, porque estas são muito grandes. O que nos trouxe aqui foi, inclusive, a convicção que se torna ação. Não simplesmente uma convicção retórica, mas uma convicção que se concretiza e se materializa em solidariedade, em dedicação militante, em bandeiras de luta. Nós vivemos uma fase da economia capitalista internacional que é uma das mais perversas. Você tem hoje o Brasil submetido a esta lógica econômica internacional, absolutamente dependente. Agora, com a estagnação econômica em razão do esgotamento do modelo que Lula e Dilma aprofundaram, que era um modelo baseado em exportação de commodities e ampliação do mercado de consumo de massa. Esse modelo esgotou-se. Nosso primeiro mandato, ele se dá num ano em que ataques à guisa de ajuste fiscal são feitos diretamente aos trabalhadores e às trabalhadoras. Desde o final do ano passado, anunciado o ajuste, que todos os meses nós assistimos a essa perversa rotina. Restrição de investimentos sociais, restrição e destituição de direitos. E, por outro lado, quando deveria haver um campo organizado, orgânico, forte, altivo, capilarizado no campo e na cidade, de norte a sul do país, de trabalhadores e trabalhadoras, do povo mais pobre, das camadas populares, na luta contra o ajuste e seus direitos, nós encontramos direções sindicais daquele que era antes um sindicalismo independente e altivo, muito mais preocupado na defesa de si próprios e do projeto de governo, de poder a que estão aliados. Portanto, estamos, por um lado, num momento de fragilidade social,
do campo dos trabalhadores e trabalhadoras, e, por outro lado, de francos ataques dos governos aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. É neste ambiente em que se desenrolou o nosso primeiro mandato. O primeiro ano do nosso primeiro mandato. Mandato que eu reputo como uma vitória daqueles e daquelas que entendem que, mesmo havendo limites enormes da democracia representativa, veja, há pouco conversávamos como essa sucessão de escândalos da crise política afasta esta sucessão à sociedade da esfera política, da esfera pública. A sociedade acha que não tem mais jeito. A sucessão de escândalos, Polícia Federal cumprindo mandado de busca e apreensão, senador preso, centenas de deputados investigados por ilícitos criminais. A sociedade, ela se afasta, ela se enoja com toda a razão da esfera política. Quando ela comete uma injustiça que coloca tudo e a todos no mesmo balaio, é compreensível que ela assim o faça, porque é difícil a sociedade escrutinar quem de fato merece confiança porque cumpridor das responsabilidades. E aqui eu me coloco, obviamente, como um representante de uma frente de esquerda que ela entende os limites da democracia representativa, liberal burguesa. Ela entende esses limites. Nós sabemos que é necessário uma reforma política profunda, que avance na democracia participativa, na democracia direta e requalifique a democracia representativa. Mas, para isso, é necessário haver participação política e participação social. Há algumas medidas que foram adotadas aqui, ao longo desse ano, de caráter antipopular, há 10, 20 anos atrás, encheriam não só as galerias, mas as avenidas circundantes. Eu anteontem, tive a possibilidade de conversar com a ex-prefeita e ex-deputada Maria Luísa, que ela veio nos visitar aqui na Assembleia, e ela me relatava que no início dos anos 80, quando da vinda de uma comissão especial sobre seca, isso ainda na ditadura, para cá, 10 mil pessoas fizeram passeata à Assembleia para falar da seca, para demonstrar naquele momento. Isso estou falando, portanto, de 30 e poucos anos atrás. Portanto, a sociedade brasileira ela já teve mais densidade participativa e isso nos falta nesse momento. Por isso mesmo, que o momento é difícil e nós precisamos demonstrar, e é esse o mandato que nós recebemos, quais são as nossas responsabilidades públicas e coletivas. O nosso mandato, ele foi constituído a partir de 5 grandes pilares. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras, portanto, do mundo do trabalho, daqueles que vivem do seu trabalho. E aqui eu queria dizer àqueles que são, às vezes, capturados por ideias pós-modernas, que dizem que a luta das classes acabou. Não há nada mais vivo na economia do que a luta das classes. Um grande economista, que obviamente não é da minha tradição, Keynes, ele dizia assim: na guerra das classes eu tenho um lado. E dizia o Keynes qual era o lado dele. Pois eu quero parafrasear o Keynes: na guerra das classes eu tenho um lado. E o meu lado é, obviamente, o de me colocar a serviço, em apoio, aliado da classe que vive do seu trabalho, que vende o seu trabalho, que, portanto, é expropriada e explorada porque vende o seu trabalho. Num momento em especial que estamos aqui, numa economia que ataca, sobretudo, não o capital financeiro,
Esse com seu trilhão, 1 trilhão e 340 bilhões do orçamento geral da União resguardados para o capital financeiro. Enquanto os trabalhadores e trabalhadoras são apenados com a restrição do seu poder de compra pela inflação, pela restrição do mercado de trabalho, pela destituição de direitos, o capital financeiro resguarda 1 trilhão e 340 bilhões de reais no orçamento geral da União. Portanto, nosso primeiro pilar é a defesa do mundo do trabalho, dos que trabalham no setor privado, no setor público. É necessário ampliar as vozes, porque, sobretudo, quem está pagando a conta é o trabalhador e a trabalhadora, seja pela restrição do seu poder de compra, seja pela restrição do acesso a serviços. Nesse momento que estamos aqui, por exemplo, há uma crise na saúde que faz sofrer milhões daqueles e daquelas que só têm a saúde pública. É por isso, por exemplo, que estiveram aqui recentemente médicos residentes, jovens médicos, que estão em greve porque sequer fio para sutura eles encontram. Como podem ser bem formados esses médicos? Portanto, nosso mandato tem um compromisso, um pilar, que é, sem dúvida alguma, de, mesmo entendendo os limites desta democracia, nós nos fazemos presentes para vocalizarmos. Talvez a única coisa que nós possamos ter aqui seja a nossa voz. A nossa voz, que ela pode ser, às vezes, incompreendida ideologicamente, num momento de tanta flacidez ideológica, eu reputo fundamental termos convicções ideológicas. Não há política sem pensamento. Não há política sem convicção ideológica. E eu aqui vocalizo, portanto, tais convicções. E essas convicções nos levam a outros pilares. O pilar de que é necessário fortalecer o poder popular. Dizia uma grande historiadora, quanto maior o poder popular, menor o poder do capital. E aqui nós temos que nos debruçar de que o poder popular, ele não encontra eco nas institucionalidades, nessas instituições hoje da política brasileira. Temos um Congresso Nacional que é a antítese do poder popular. Ele não é o poder popular. Enquanto nós temos uma maioria de uma sociedade que ela é trabalhadora, ela vive do seu trabalho, ela é pobre, ela é diversa, ela é afro-ameríndia, nós temos um Congresso Nacional que é branco, masculino, rico, patrimonialista, oligárquico. Talvez essa palavra, que já devesse estar nos manuais de história como passado, ela hoje está viva no Congresso Nacional. Em todas as casas, o poder oligárquico continua dando as cartas aqui no Brasil. Portanto, isso nos obriga e nos obrigou a tentarmos uma agenda que é de fortalecimento do poder popular, da defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos de todas as pessoas, a uma vida digna, uma vida livre, uma vida protegida, segura, com acesso à saúde, à educação. Lembrando um grande revolucionário latino-americano que disse há mais de 100 anos que os direitos não se ganham, os direitos se arrancam. Daí a necessidade, portanto, de termos, sim, no nosso mandato, a luta dos direitos humanos, na sua multiplicidade, na sua diversidade, sem dúvida alguma. Um outro pilar da nossa agenda é, sem dúvida alguma, a luta ambiental, a luta ecossocialista. Ontem eu discutia com um deputado de convicções ideológicas diametralmente opostas à minha, mas ele dizia que o capitalismo contemporâneo ele destrói a humanidade e a natureza. Em nome do lucro ilimitado, em nome da riqueza ilimitada, a nossa natureza, e nós somos natureza, ela está virando destruição. A lama da Samarco, lá em Mariana, a estiagem no semiárido cearense, nós temos hoje
nós temos hoje uma crise ambiental planetária, que reúne, inclusive, deve reunir os melhores esforços do mundo todo, porque nós... Deputado, um minuto, Vossa Excelência. Ok. Ok. Por isso mesmo, e eu que já concluo para ouvir os apartes, portanto, esse tripé da luta do poder popular, da luta dos direitos, da luta ambiental, nos guiou no nosso primeiro ano do nosso mandato. Há muito a aprender, há muito a aprender. E eu queria aqui, de forma muito tranquila e serena, sobretudo, pedir desculpas àqueles grupos que, porventura, não viram no nosso mandato ainda uma voz. Nós estamos a serviço das maiorias sociais. Há muito a aprender. Portanto, eu queria, sobretudo, começar dizendo que os erros havidos, eles, obviamente, serão avaliados por nós, para que os próximos anos nós tenhamos mais força, maior serenidade e firmeza, mais, inclusive, capacidade de colocar na agenda da política a nossa agenda. Foram solicitadas pelo nosso mandato 36 audiências públicas, visitamos mais de 40 municípios em todo o Ceará, e esse aqui eu queria uma especial atenção. Eu não sou um parlamentar que tem uma região. Exatamente por ser um parlamentar de uma extração ideológica, claro, não há uma regionalidade. Só o Cariri eu estive 15 vezes esse ano, com muita alegria. Estive no sertão de Crateús, no sertão central, no litoral leste e oeste, em municípios da região metropolitana, no Vale do Jaguaribe, no centro-sul. E isso só me faz muito feliz. Porque toda vez que eu vou às comunidades, eu pediria um pouquinho da complacência, por gentileza, para terminar aqui o nosso balanço, o nosso... Por favor. Tem aniversariante, ok, tem privilégio. Ok. Para dizer que, muitas vezes, eu fui acolhido em comunidades em que, de forma muito humilde, a liderança comunitária dizia assim: olha, eu lhe agradeço muito a vinda aqui, deputado. Aqui a gente já viu muito candidato, deputado a gente nunca viu. Eu vi isso várias vezes. Eu ouvi lideranças comunitárias dizer assim: olha, a gente não votou aqui no senhor. E eu disse: não tem problema. Não há problema algum. Eu me sinto muito feliz de estar podendo servir, porque a legitimidade ela vem da luta e do serviço. Então não tem problema algum. Eu disse, 4,5 milhões de cearenses votaram para deputado estadual, eu só tive 60 mil votos. Portanto, eu quero ser, obviamente, o parlamentar das maiorias sociais, independentemente de em quem estas maiorias votaram. Fizemos seminários de participação sobre educação, sobre direitos humanos, sobre questões ambientais, chamando os movimentos sociais, sobretudo, para ocuparem esse lugar aqui. Temos utilizado os requerimentos, as nossas proposições legislativas para a construção dessa agenda de direitos, dessa agenda ambiental, dessa agenda da democratização do poder, por uma outra cultura política, porque é esse, sobretudo, o papel de uma esquerda socialista, que se pretende renovada, que ela não esquece de onde veio, mas ela se renova nas agendas. Ela sabe que a agenda atual é uma agenda que tem que passar pelo poder popular, pelo fortalecimento do poder popular, pela defesa dos direitos e pela defesa do meio ambiente. Eu queria... Deputado, para concluir, Vossa Excelência está aniversariando. Pronto. Portanto, eu queria aqui finalizar agradecendo a todos e todas. Eu queria dedicar um agradecimento todo especial à nossa assessoria, que trabalha muito, e eu queria reconhecer de público a dedicação, o denodo, a competência, a firmeza, a solidariedade que nunca me faltaram. Muito, muito. Queria agradecer a todos e todos os trabalhadores aqui da casa, todos e todas, sem quaisquer exceções, todos que devem ser valorizados nos seus direitos, na sua condição de trabalhadores aqui da casa. Dizer aos deputados e deputadas aqui que, obviamente, o que nos move não são
vendetas ou convicções de ordem pessoal, e que muitas vezes os nossos embates são embates, sobretudo, da diversidade da política, que isso é bom. É bom, não há democracia se não houver o outro lado, é importante que haja uma democracia de muitos lados. Portanto, sobretudo, dedico aqui, inclusive, quando me esforço, inclusive nos nossos embates, é porque esse esforço é o esforço para a democracia. Não há democracia simplesmente se fazendo conciliações falsas, mas, sobretudo, representando essa diversidade. Portanto, meu muito obrigado e que 2016 seja de lutas e vitórias.